the last presentation, Na última apresentação que fizemos, we discussed the issue of the 1888 message. nós discutimos o assunto de 1888. We spoke about the warning messages that preceded 1888, Nós falamos sobre as mensagens de advertência que precederam 1888. and we saw the implications that made. E nós falamos sobre as implicações que estavam relacionadas com a mensagem de 1888. We saw that in 1886, Nós vimos que em 1886, Ellen White spoke in a message of warning to the church Ellen White falou uma mensagem de advertência para a igreja about not accepting new light. no fato de não aceitarem nova luz. She gave two examples, Eu dei dois exemplos. Noah and Jonah. Ela deu dois exemplos, Noé e Jonas. And this little schematic here is the story of Jonah. E essa pequena explicação aqui é a história de Jonas. And all we wanted to pick up O que a gente queria pegar dessa história de Jonas, was that the sentence que a sentença, né, feita, that was given to the Ninevites que foram dadas aos ninivitas, was 40 days, foram também 40 dias. when a sentence was given and then it was executed. Quando a sentença foi dada primeiro e depois demorou 40 dias e foi executada depois de 40 dias. So when we think about this concept of judgment, Quando pensamos sobre esse assunto de juízo, we want to be marking it at the empowerment or 9/11, queremos marcar no fortalecimento dia 11 de setembro, the beginning of judgment, o começo do juízo, and then it's going to be completed at the third step. e vai ser completado na terceira etapa. So we want to just have some additional thoughts Eu quero adicionar um pouco mais os pensamentos, concerning the three angels' messages. em acordo com as três mensagens angélicas. Now, when we write a paper or an essay, Quando a gente tem que escrever uma redação ou um artigo, across the world, everybody's taught to do it the same way. no mundo inteiro as pessoas são ensinadas a fazer da seguinte forma. It's done in 3 steps. Geralmente é feito em 3 etapas. And the 3 steps of writing the paper E os 3 etapas são escritos, né, na redação ou no artigo. is that you're told to do an introduction. A primeira parte você vai fazer uma introdução. Yeah, that's fine. And the next step is you do a body. A segunda etapa você faz o corpo, C-O-R-P-O. C-O-R-P-O. And then you have a conclusion. E o último é a conclusão, C-O-N-C-L-U-S-A-O. So there's 3 sections: Então existem 3 seções: an introduction, a body, and a uma conclusion. introdução, o corpo e a conclusão. And we're going to see Nós vamos ver, that this is how the everlasting gospel also e works. nós vamos ver que é dessa forma também que o Evangelho Eterno também trabalha. So an introduction, A introdução, its purpose o propósito da introdução is to explain what you're going to speak about. é para explicar aquilo que você vai estar falando. So this is what you're going to be speaking about. Então isso aqui, o corpo conta aqui o que você vai estar falando na sua apresentação. And in the first section or the first step, Na primeira parte da primeira sessão, na primeira etapa, in the shortened version, na versão mais resumida, mais curta, you basically say what you're going to say. você diz o que você vai falar aqui no número 2. Then once you've said what you're going to say, Uma vez que você já falou o que você vai fazer, you have a conclusion. você tem uma conclusão. And what is the purpose of a conclusion? E qual o propósito da conclusão? It's to repeat what you've already said. É repetir o que eu já falei aqui. So we were taught this. Então a gente vai ensinar dessa forma. Say what you're going to say, Geralmente a gente fala o que você vai falar, vai dizer, say it, diga and repeat what you've already said. e repita o que você já falou. So you're saying the same thing 3 times. Você está falando a mesma coisa 3 vezes. And where's the focus? E qual é o foco? Focus is here at number 2. O foco está aqui no número 2. And in our understanding of the gospel, it's this righteousness. No entendimento do Evangelho, essa justiça é a justiça. We could say, fear God, Nós podemos dizer, temei a Deus, so that you can bring or have righteousness. para que você possa ter a justiça, você possa estar certo, Then o you're going to justo. have judgment Então você vai ter o juízo based upon the righteousness that you exhibited. baseado na justiça que você demonstrou. So it all comes back to this middle section. Tudo como que volta para a seção do meio aqui, a seção número 2. Say what you're going to say it, and then repeat. Fala o que você vai falar, diga e repita o que você disse. So
This conclusion, Então essa conclusão, which is the third step, que é a terceira etapa, is a repeat. é uma repetição. R-E-P-E-T-I-C-A-O. And we have that thing on the A and the bottom here. So the third step, Então a terceira etapa, o terceiro teste, the third angel's message, a terceira mensagem angélica, how could we define it? como é que a gente pode definir a terceira mensagem angélica? Because it's a repeat Porque é uma repetição of the second, da segunda, and the first e a primeira was just a preamble of the second. simplesmente foi uma preparação para a segunda. You can do this. Você pode fazer da seguinte forma: It's 1 plus 2, 1 mais 2. and this is number 3. E o número 3 é a conclusão. So 3 equals 1 plus 2. 3 é igual 1 mais 2. It's as simple as that mathematically. É tão simples como essa matemática. And this is really true. E isso realmente é verdade. This is how you're supposed to write a document. Assim é a forma que você deveria escrever um artigo científico ou um documento. And we're going to see this is how the everlasting gospel works as well. E nós vamos ver que é assim que o Evangelho Eterno também funciona. The third step, A terceira etapa, in many ways, de muitas formas, is a repeat of the first and the second. é uma repetição da primeira e da segunda. Now, when we think about these 3 steps, Quando nós pensamos sobre essas 3 etapas, often we think about it in a different language. geralmente nós pensamos isso numa linguajar um pouco diferente. So let's draw the line that we're familiar with now. Vamos então fazer um desenho aqui da linha que nós estamos familiarizados com. 1, 2 2, and 3. e 3. Now, when we begin to think about this third step, Quando nós começamos a pensar sobre essa terceira etapa, what we've seen o que nós vimos, is that instead of the third step being this singular point, ao invés dessa terceira etapa ser simplesmente um ponto singular, um único ponto, it actually has some history attached to it. na realidade tem uma Or some história ou tempo anexado a ele. So the way we really want to see this Da forma que seria mais apropriada de ver isso, is in the following way. é na seguinte forma. So the third step Então o terceiro passo is a repetition of the first and second, é uma repetição da primeira e da segunda, and it's a conclusion of what's already happened. que é a conclusão do que já aconteceu. So we want to talk about the term binding off. O que nós queremos falar agora, discutir o termo do atamento. So let's begin with a dictionary definition. Vamos começar com a definição do dicionário. So a binding off, O fato de atar, o ato de atar, if you look at a dictionary definition, a secular definition se of você, it, se você buscar uma definição do dicionário, o que significa atar, what it means to conclude something quer dizer terminar algo, or to finish it, ou acabar, finalizar, which is what we've said, the third step is a conclusion. que já é o que nós terminamos de falar aqui, que a terceira etapa é uma conclusão. So just at a secular level, De uma forma, em um nível secular, ao ver isso, the term binding off o terminologia atamento is a conclusion é a conclusão of something that's already preceded it. de algo que já precedeu antes. So we can call the third step Então nós podemos chamar a terceira etapa, o terceiro teste, the conclusion a conclusão or the finishing work. ou o trabalho final, de finalização. So binding off, Atamento, A-T, just the 2 words like binding off. yeah, it's just A-T, atamento, it's fine. Vou usar a abreviação de atamento para... Hã? Como? No, there's no dot, it's the same word. It's one word. Same word, yeah. Vou usar a abreviação de AT para atamento, tá? So the binding off Então, o atamento is a conclusion é a conclusão or the finishing work ou trabalho de finalização of what's happened before. do que aconteceu já antes. And what has happened before? O que aconteceu já antes? The first and second steps. O primeiro e segunda etapa. Now, on one level, Ok, num nível, and we've taught this for a very long e time, nós ensinamos isso por muito tempo, the everlasting gospel o Evangelho Eterno is in how many steps? em quantas etapas existe o Evangelho Eterno? 3 steps. 3 etapas. First, second, and third. Primeira, segunda e terceira. So now the concepts begin to be a little bit more sophisticated. Agora, estamos vendo que esse conceito está se transformando um pouquinho mais sofisticado.
let's turn to our notes if I can Vamos find abrir a it. nossa apostila. Começa na página 46 a apostila. Is the pagination the same in that book that it No, is in mine? no, which one is? Just tell me which one Okay, is. Christ Object Lessons. Is on the second page or No, page it's number on 10? page 10. Okay. It's subtitled Wheat and Tears Continue. Okay, wait and tears continue. Let's see. So we're going to reference where the note is now. Nós vamos mostrar aqui a referência nas notas, tá? Eu estou procurando aqui. Ok, página 53 da apostila, onde se diz trigo e joio continuando. Página 53 da apostila. Where are you? Continue. Christ Object Lessons. No, Yep. 1, 2, 3. It's the different presentation, but that's the one. Is that the net? Throw in the net? Yeah, that's the one. Yeah. So Então, no meio da página, we've taught nós ensinamos that the everlasting gospel is 3 steps, 1, 2, 3. que o Evangelho Eterno são em 3 etapas. 1, But 2 e now we're 3. saying Agora nós estamos dizendo que that the third step a terceira etapa is just a repeat of the first and second. simplesmente a repetição do primeiro e do segundo. So the everlasting gospel Então o Evangelho Eterno, is actually na realidade, é this isso aqui. everlasting. Evangelho Eterno. II. O Evangelho Eterno é 1 e 2. So here's the everlasting gospel. Aqui então é o Evangelho Eterno. Carrying on from our previous discussion, Continuando da pausa que a gente deu ali, que nós estávamos falando, we've taught for a long time that the everlasting gospel is 3 steps. nós ensinamos por muito tempo que o Evangelho Eterno é baseado em 3 etapas. But now we've seen, through this secular concept, Nós estamos vendo aqui pelo conceito secular, and the secular concept isn't the defining way that I've understood this. e o conceito secular não é a forma que eu estou usando para entender isso, não é nada disso. We're going to see it through the spirit of prophecy. Nós vamos provar isso pelo Espírito de Profecia também, esse padrão, But I'm using this as an easy introduction to the subject. mas eu estou usando isso uma forma fácil de fazer uma introdução ao assunto. 3 steps. 3 etapas, But the third step is repeat of the first and second. mas a terceira etapa é a repetição da primeira e da segunda. So if it's the repeat of the first and second, Se então o terceiro é a repetição da primeira e da segunda, then the everlasting gospel is 2 steps. então o Evangelho Eterno então são em 2 etapas. Justification and sanctification. Justificação e santificação. And what that really means O que isso significa is that the third step que no terceiro passo, is just a part of the second. simplesmente é uma parte do segundo. It's just the closing bit or the closing portion of the second. Simplesmente é a finalização, a terminação da segunda parte. But we choose, Mas nós escolhemos, the Bible directs us to do this, e a Bíblia nos guia a isso, to keep the third as a distinct and separate waymark. para manter o terceiro de um marco diferente e distinto, But conceptually, mas de uma forma conceitual, it's only part of the second. mas simplesmente é uma parte da segunda. A terceira é uma parte da segunda. And when you begin to reconcile these 2 different models, E quando você tem que começar a reconciliar esses 2 tipos de modelo, you're able to look at different stories você é capaz de ver as histórias, várias diferentes histórias, and reconcile apparent problems or differences. e começar a ver e reconciliar essas diferenças que você pode encontrar nessas histórias. As I'm speaking, Ao falar, I fully recognize eu estou ciente, that much of what I'm saying, muito do que eu estou dizendo aqui, you're probably not fully understanding or comprehending. provavelmente você não está entendendo ou compreendendo o que eu estou falando aqui. So if you're thinking, I don't know what he's talking about, Você provavelmente deve dizer, nossa, não tem a mínima ideia que ele está falando. don't worry, Não se preocupe, because I already think that that's the situation. porque eu já percebo que essa já é a situação aqui. So what I'm hoping will happen E o que eu estou esperando que vai acontecer, is if you review the material que ao você fazer uma revisão depois do material, after the prophecy school and start studying it through yourself, depois você com calma estudar por conta própria, you'll come to your own conclusions about what is right and what is wrong. você vai ser capaz de fazer uma decisão do que é certo e do que é errado. And some of these things will become clearer, E essas coisas, algumas das coisas que eu estou falando aqui, vão se tornar mais clara. but hopefully they will also become clearer in our presentations. Eu espero que se torne um pouco mais claro durante as apresentações agora. So I'm saying O this, que eu estou falando é o seguinte, the everlasting o gospel Evangelho Eterno is here. está aqui durante esse período. It ends when the third step begins. Ele termina o Evangelho Eterno quando a terceira etapa começa.
Because now Porque agora the gospel has done its work. o evangelho eterno já fez o trabalho que tinha que fazer. What is the gospel? Minha pergunta, o que é o evangelho? The gospel O evangelho is a net, é uma rede a fishing net. de pescar. And what's the purpose of a fishing net? Qual é o propósito de uma rede de pescar? To collect fish. Para pegar peixe. So the fisherman gets on his boat, goes out to sea Então o pescador entra no barco dele, sai para o mar, né, para pescar, with his net, com a sua rede, which is the gospel. que é o evangelho. What will he do? E o que ele vai fazer? He'll throw the net overboard, Ele vai jogar então a rede, né, na polpa do barco, let it drag through the water, diretamente na água, and then pull it back. e vai puxá-la. And once it's back on the boat, Uma vez que essa rede está de volta no barco, what is the net going to do o now? que a rede vai fazer agora? Nothing. Nada. The net has finished its job. A rede já terminou o trabalho dela. Do we agree with that? Vocês concordam comigo? Yeah? Sim? The net has no more purpose. A rede não tem mais nenhum propósito agora. But what needs to happen now? O que tem que acontecer agora? Now the fisherman Agora o pescador, has to sort out the good fish from the ele bad. tem que começar a procurar o peixe bom do peixe ruim. But the net has already done its work. Mas a rede já terminou o trabalho que tinha que fazer. So you can pack the net up and put it to one side, Você pode amarrar já essa rede e botar no outro lado, because now you're going to do judgment. porque agora você vai começar a fazer um juízo. Now, is that a model or a parable or example that works for you? Será que isso é um modelo, uma parábola, ou uma forma que dá para vocês entenderem ou dá para vocês compreenderem? Because it's straight out of the Gospels, Porque isso é diretamente do Evangelho, Matthew chapter 13, Mateus capítulo 13, and when Ellen White comments on it, quando Ellen White comenta sobre essa parábola, that's how she uses that net, é exatamente a forma que ela usa essa rede. and I think it's straightforward to see Eu acho que é bem fácil para a gente poder entender that the net is the Gospel, que a rede é o Evangelho and it's finished by the end of the second step, e está terminado essa rede no final da segunda etapa, before the work of judgment begins. antes do trabalho do juízo começar. And I just showed that Eu terminei de mostrar, from this example of this document, através desse exemplo desse documento aqui, where the conclusion is repeat of the first two. onde a conclusão é a repetição da primeira e da segunda. And if that's so, E se isso for realmente verdade, then you don't even need a conclusion. você nem precisa uma conclusão. Everything is finished where? Tudo está terminado em que momento, então? At the body. Já no corpo. All you're doing is repeating what you've said. A única coisa que você está fazendo é repetir o que você já fez aqui na 1 e na 2. So if you wanted to do a document, Se você então quiser fazer um documento, you could finish it here. você pode terminar exatamente aí. It's ended. E terminar aí. Because this is in many ways redundant. Porque, de uma forma, isso aqui é uma redundância. And if that's the case, Se isso é o caso, então, here's your document, aqui está o documento. and the document is the gospel. Here it is. E o documento é o evangelho. Aqui está, o evangelho eterno. It works in this example, Trabalha dessa forma. and it works in the example of the net of Matthew 13. E trabalha no exemplo da rede em Mateus capítulo 13. So let's read this. Hã? Funciona nesse exemplo, funciona também no exemplo de Mateus capítulo 13. So let's read this passage. Vamos ler essa passagem que está nas suas apostilas, página 53. It's talking about the parable in Matthew 13, Está falando sobre a parábola de Mateus capítulo 13, talking about the net and the fish. falando sobre a rede e o pescador. Isso aqui se encontra em Parábolas de Jesus, página 59, parágrafo 3. She says, the casting of the net is the preaching of the gospel. Ela fala, o lançar da rede é a pregação do evangelho. So casting is preaching. Ela fala, lançar a rede é a pregação. Net is gospel. E a rede é o evangelho. So we've got two words and they parallel one another. Nós temos duas palavras, lançar e a rede. E pregação do evangelho também. So that's in agreement with how I defined it. Isso aqui está de acordo com o que eu terminei de definir. The net is the gospel, A rede é o evangelho. and the giving of the gospel E a pregação, dar o evangelho, is the work that the net does. é o trabalho que a rede faz. This, The gospel, the net, o evangelho, a rede, gathers both good and evil into the church. congrega na igreja bons e maus. When the mission of the gospel is finished, E quando terminar a missão do evangelho, can we see that? vocês conseguem ver aqui no que está dizendo aqui? When the mission of the gospel is complete, Quando terminar a missão do evangelho, when is that? em que momento a missão do evangelho está concluída, está terminada? It's here, Aqui, just before the third step. um pouquinho antes da terceira etapa.
then então the judgment will accomplish the work of separation. o juízo efetuará a obra de separação. So you have two things. Então você tem dois temas. When the gospel is finished, Quando o evangelho terminar, then the judgment will begin. então o juízo começará. There's these two steps. Existem essas duas etapas. And the gospel E o evangelho is the first step, é a primeira etapa, which is the first and second angels' messages. que representa a primeira e a segunda mensagem So I evangélica. hope we can see that. Espero que vocês conseguiram ver nessa demonstração. And as I say, E como eu disse, it's a slightly different model than what we're familiar with. é um modelo um pouquinho diferente do que a gente está um pouco acostumado. We'll read on. Vamos continuar lendo. So you go ahead and read that in Portuguese. Ok. Cristo viu que a experiência de falsos irmãos na igreja motivaria que se falasse mal do caminho da verdade. O mundo difamaria o evangelho por causa da vida incoerente de falsos professos. Mesmo os cristãos seriam induzidos a tropeçar, ao verem que muitos que levavam o nome de Cristo não eram governados pelo seu Espírito. Havendo tais pecadores na igreja, os homens estariam em perigo de pensar que Deus lhes desculparia os pecados. Por isso Cristo ergueu o véu do futuro e ordenou a todos que notassem que o caráter e não a posição é que decide o destino do homem. Do we understand what position is? Vocês entendem o que está falando da posição aqui? Position A posição doesn't just refer não está simplesmente se referindo that you've got a good job, que você tem um bom trabalho, that you're an elder or you have some position in the que church. você é um ancião e tem uma posição boa na igreja. Position is where you stand. A posição é onde você está parado, onde você está se localizando. You've got two choices. Você tem duas opções. You either stand in the world or you stand in the church. Ou você está parado no mundo ou você está parado na igreja. The world is the sea. O mundo é a semente. So you're either in the sea or in the net. Perdão. O mundo é o mar. So you're either on the sea or on the net. Or in the net. Ok, ou você está no mar ou você está dentro da rede. Because the net is the gospel which brings you into the church. Porque a rede é o evangelho que é lançado, que traz você para dentro da igreja. Now this parable Essa parábola teaches us a very important lesson. nos ensina uma lição muito importante. That often Frequentemente, people judge you as pessoas te julgam based upon your position. baseado na posição que você tem. So if you're in the movement, Então, se this você, movement, se você está por um momento nesse movimento, or you're a member of the SDA church, ou você talvez um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, because you have a profession or a position, ou talvez porque você tem uma profissão, uma posição, people have an expectation. as pessoas às vezes têm uma expectativa de você. And as we just read, E como nós terminamos de ler, there are many people existem muitas pessoas who hold the position que mantêm uma posição or membership ou uma membresia who are false. que são forçados, It says they're false professors. que são falsos professos. And this is these evil fish Esse aqui são os peixes maus, which have been gathered into the movement, whatever movement it is. no qual foi trazido para qualquer movimento que seja, And not, pela rede. not only do the world, when they look at Christians, stumble, Não somente o mundo, quando eles olham nos cristãos e eles tropeçam, she says even Christians stumble. ela fala até mesmo os cristãos tropeçam. One of the greatest things that we have to deal with Uma das coisas maiores que nós temos que lidar, is that because we make such bold statements in this movement, porque nós fazemos relatos tão fortes, né? Fazemos como se pode statements? Statements. Sentenças tão ousadas, tão fortes, afirmações fortes. people expect As pessoas esperam us to live what we preach. que nós estivéssemos vivendo aquilo que nós estamos pregando. And when they get to know us, E quando eles começam a conhecer a gente, it's a bitter disappointment. é um pouco desapontador, amargo. It says even Christians E diz aqui, até mesmo os cristãos, would be caused to stumble. aqui pode, It's about halfway through. foi. Even Mesmo os cristãos seriam induzidos a tropeçar when they see ao verem many who bear Christ's name, que muitos que levam o nome de Cristo, who are on this message, que estão nessa mensagem, who are not controlled by the Holy Spirit. que não eram governados pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo. My response is A this. minha resposta é a seguinte: Just because there's sinners in this movement, pelo fato, né, não somente porque existem pecadores nesse movimento,
Don't be confused Não se confunde that God excuses sins. que Deus perdoa, né, pecados, ele releva pecados. This movement attracts many people, Esse movimento atrai muitas pessoas, both good and evil, ambas boas e ruins, wise and foolish. sábias e tolas. In the parable, it's 50-50, Na parábola são 50%, but in real life, na vida real the numbers are far smaller. o número é muito menor ainda. Maybe 10 to 1, I don't know, Talvez 10 para 1, 10%. but they're not 50-50. Mas não é 50%. So when you look around Quando você olha ao seu redor and you see us, e você está vendo nós aqui, and it looks like we're not living what we e preach, parece que nós não estamos vivendo aquilo que nós estamos pregando, don't stumble over it, por favor, não tropece because it's nisso, God's sobre isso, will porque a vontade de Deus é that He gathers everybody, que Ele vai juntar todos, because there's more hope of being saved in here than there is out there. porque existe mais esperança de ser salvo aqui dentro do que lá fora. In fact, if you're outside, there's no hope, really, No fato, se você estiver do lado de fora, não existe esperança nenhuma, because you're just swimming in the sea. porque simplesmente está nadando no mundo, no mar. You need to be caught up in the net. Você precisa ser agarrado pela rede. So hopefully we've demonstrated Espero que eu tenha demonstrado aqui that the first and second que a primeira e a segunda is the third. é a terceira. It's the same. É a mesma coisa. So at one level, they're interchangeable. Num ponto, os dois são intercambiáveis. And even though the everlasting gospel is in 3 steps, Embora que o Evangelho Eterno está em 3 etapas, we can also consider it just to be the 2 steps. nós também podemos considerar em 2 etapas. When you get to this point here, Quando você chega nesse ponto aqui, the work of the gospel will be completed. o trabalho do Evangelho já terminou o seu trabalho. There's no more gospel work done here in Não the tem third mais step. nenhum trabalho do Evangelho no terceiro ponto aqui. So let's just put some dates to Então that. vamos botar algumas datas aqui. So this is the binding of Esse aqui, o AT, quer dizer o tempo de atamento. 9/11, Aqui vai ser dia 11 de setembro. midnight, Ali vai ser and meia-noite, midnight cry. clamor da meia-noite. So I'm hoping Eu espero que that most of you a maioria de vocês are familiar with this estão model. familiarizados com esse modelo. The term midnight cry, O termo da meia-noite, clamor da meia-noite, comes from Matthew 25, vem de Mateus capítulo 25, parable of the 10 virgins. a parábola das 10 virgens. Hopefully we all understand that. Eu espero que todos nós entendemos isso. Does anybody have any questions on this? Algum de vocês tem alguma pergunta sobre esse termo, meia-noite, clamor da meia-noite? Não? Please ask if you have. Ok, se vocês tiverem, faça a pergunta. Okay, so we can see that we've separated midnight and midnight cry. Então nós podemos ver que nós separamos meia-noite e midnight cry. Maybe you can say that the cry was made. It's 2 steps. São 2 etapas. You really need to go Você precisa de ir into previous presentations nas apresentações anteriores. where we demonstrate the veracity of this. the Nós podemos truthfulness. explicar a veracidade da meia-noite e o clamor da meia-noite. Once you do that, Uma vez que você fizer isso, you can see, você pode ver, if you go back into the parable, quando você volta à parábola, there's a cause and effect. existe uma causa, uma relação entre causa e efeito. The clock strikes midnight, O relógio bate à meia-noite, and then, e então, however close the then is, tão perto que seja depois da meia-noite, it follows é seguido that there's a midnight cry. que existe um clamor na meia-noite. When you go to Millerite history, it's very easy to Quando see você that. for na história milerita, é muito fácil de ver isso. But when we just think about the concept, sometimes we're not familiar with it. Quando a gente pensa sobre o conceito, a gente está muito familiarizado. Maybe you should say a little bit the midnight and the Millerite history, or no? Okay, so Não sei. Vocês gostariam que ele falasse, explicasse o meia-noite e o clamor? Não? nobody Okay. asked me to. Porque ninguém pediu, então continuamos. Ok. Yeah, so just for the sake of the video, I'll spend 2 minutes Ele just vai, addressing pelo it. vídeo, vai deixar em 2 minutinhos só para ficar gravado. So here's Millerite history. Ali está a It ends história in milerita. 1844, right Right. here. Nesse período aqui, So I'm Zé, gonna- tira aqui. Yeah, yeah. I'm going to redraw that simply. Eu vou desenhar aquilo de uma forma mais fácil para você entender. 1798, 1798, 1840, 1840, April 44, 19 de abril de 1844, here. Then October outubro 44, de 44, and then August depois agosto 44.
44. de 44. Now, we mark August Nós marcamos agosto through an understanding of the history of that movement. pelo entendimento da história daquele movimento, But the most famous date that they had mas a data mais famosa que eles tiveram wasn't this date. não foi essa data de In agosto. fact, they don't even recognize this date. Às vezes eles nem reconhecem essa data, But they recognize a date here. mas eles reconhecem essa data ali, The same year, mesmo ano, but it's in July. para julho. I'll give the date in a 21st. moment. Julho, ele vai dar já a data já no segundo. This is the logic that they're going to use. Essa é a lógica que eles vão pegar para fazer. Remember John 2:20 says lembram- day for a year. Vocês lembram daquele princípio de João capítulo 2, versículo 20, o dia por um ano? So here we go. Então presta atenção aí. One day Um dia is 1 year. é igual a um ano. Di. Oh dear, I thought you said J. Dia. Oh dear. Dia. So I assumed year was a J. Ele pensou que o dia fosse um One J. day equals 1 year. Um dia é igual a um ano. So half a day Então metade de um dia is half a year. é metade de um ano. We okay with that? Aí, vocês estão bem com isso aí? Half Sim? a day Então metade de um dia is 12 hours. são 12 horas. Half a year Metade de um ano são quanto então? is 6 months. 6 meses. Are we okay? Tudo bem aí até agora? Sim? Let's count from April to October. Vamos contar então do mês de abril até o mês de outubro. April, Abril May, June, July, August, September, October. 6 até months. outubro, 6 meses. So from April to October is 6 months. De abril até outubro são 6 meses. Half a year. Metade de um ano. We're going to turn that into a symbol. Nós vamos agora transformar isso num símbolo. So now it becomes 12 hours. Agora isso se transforma em 12 horas. We should be comfortable with that Que nós deveríamos ser confortáveis com isso, because it's day for a year. porque é o princípio de um dia igual a um ano. So the Millerites, Então os mileritas, before this event here, antes desse evento aí, were very happy. estavam muito felizes. And then they became very E sad. daí eles ficaram muito tristes depois disso. And they said this E ele falou, esse ponto was a period of darkness for them. foi um período de escuridão para eles. Everything had gone bad. Tudo já foi mal. So here we are in our year, Aqui nós estamos então no nosso ano, which is half a day. que é metade de um dia. A day is split between the nighttime and the daytime. A forma que o dia é dividido começa à noite e depois do dia. Because this was the dark part of their experience, Porque essa aqui foi a parte da escuridão da experiência deles. this 12 hours, Essas 12 horas, this half of the year, essa metade do ano, was nighttime. foi no tempo da noite. Now in the Jewish mind, Na mente judaica, night starts at 6 p.m. a noite começa às 6 da tarde and it ends at 6 a.m. e termina às 6 da manhã. So half a day, Então, 6 p.m. to 6 A a.m. metade de um dia é de 6 da tarde às 6 da manhã. This is nighttime. Esse é o período da noite. The Millerites already understand about Matthew 25. Os mileritas já tinham entendimento de Mateus capítulo 25. Here, Aqui, in July, em julho, there's no a dia sermon 21, that's done um sermão é feito e pregado. by someone called Samuel Snow in Boston. Uma pessoa chamada Samuel Snow em Boston. And when people hear his message Quando as pessoas escutaram a mensagem dele, de Samuel Snow, is this. a mensagem dele foi a seguinte: Everybody already understood this event here, this date. todo mundo já entendia o que aconteceu no dia 19 de abril. They knew what that meant. Eles sabiam o que significa aquilo. And they were looking Eles estavam for olhando when Christ was going to come. para quando Cristo iria voltar. And he told them E ele falou para eles, on this date here naquela data ali, that he's coming que a vinda dele on the 22nd of October seria no dia 22 de outubro. through a series of calculations. Por uma sequência de cálculos que ele fez, Most Adventists que a maioria dos have adventistas no idea não tem a menor ideia how they even got 22nd of October. de como eles conseguiram chegar no dia 22 de outubro. But it took quite a lot of work for that to happen. Mas foi bem difícil, eles tiveram bastante trabalho para poder chegar nessa data. And it was Samuel Snow that did that work. E foi Samuel Snow que fez esse trabalho. So we're here Então nós estamos aí, at the sermon lá no dia 21 de that julho, no Samuel Snow sermão. is giving. Samuel Snow está dando esse sermão. He says, we started here on April the 19th and we're going to go to October 22nd. Ele fala que nós começamos aqui no dia 19 de abril, vamos até dia 22 de outubro. And the people in the congregation E as pessoas da congregação start thinking about this, começaram a pensar, o que ele estava falando. start counting how many months. Começaram a contar quantos meses. They work out it's 6 months. E eles contaram que eram 6 meses. And they know this is to do with the parable of the 10 E virgins. eles sabiam que isso estava lidando-se com a parábola das 10 virgens. They know half a year is half a day. Eles sabem que 6 meses, metade de um ano, é metade de um dia profético.
It begins at 6 p.m., ends at 6 e a.m. que começa às 6 da tarde e termina às 6 da manhã. They were very good at maths, Eles eram muito bons na matemática, so they did a quick calculation, então eles fizeram um cálculo bem rapidinho. and they realized Eles perceberam que that from April the 19th do dia 19 de abril até to October the 22nd, outubro, dia 22 de outubro, if you go exactly halfway, se você vai no ponto do meio, na metade certinho, you're going to get você vai chegar to this date here, nessa data, 21st of July. 21 de julho. It's 7. That's right, you're correct, 24/7, yeah. 21 de julho de 1844. So this event here, Esse evento então aí, they say, look, is exactly halfway olha, presta atenção, esse aqui é exatamente a metade do caminho, from here to here. de 19 de abril a 22 de outubro. And if this is day for a year, E se já que a gente está aplicando um dia igual ao ano, and that was 12 hours, e for 12 horas, and you split it halfway, e você está na metade, you've got 6 hours and 6 hours. você tem 6 horas e 6 horas. So what time is it now? Então que hora então seria ele naquele momento? You start at 6 o'clock and go 6 hours into the Se future. você começa às 6 da tarde, mais 6 horas depois, que horas vai ser? Midnight. Meia-noite. So here it is, midnight. Então aí está a meia-noite. And they knew this event was E midnight. eles sabiam que aquele evento, aquela pregação foi à meia-noite. A month later, Um mês depois, there was a large prophecy school, eles tiveram um grande acampamento, camp meeting, um acampamento. and there E lá, Samuel Snow repeats his message Samuel Snow repete essa mensagem to a much wider audience. por uma audiência muito maior. And here people really get to understand what he means. Nesse acampamento, as pessoas conseguiram entender realmente o que ele quis dizer. And what they do E o que eles fizeram, after camp meeting depois do acampamento, is everywhere they go, todos os lugares que eles foram, they cry eles clamaram with a loud voice com uma grande voz the message of midnight. a mensagem da meia-noite. So here's the message of midnight, Então ali está a mensagem da meia-noite, and here's the cry. ali está o clamor, C-L-A-M-O-R. So here's the clamor of Ali midnight, está o clamor da meia-noite, which we call the midnight que cry. nós chamamos do clamor da meia-noite. So that's why here É por essa razão aqui, we make a separation between midnight and midnight nós cry. fazemos uma separação entre meia-noite e clamor da meia-noite. It's based upon a symbolic representation of this history. Está baseado numa representação simbólica daquela história ali milerita. Midnight is July 21st. A meia-noite é dia 21 de julho, About 3 weeks later, you get the cry mais ou menos um pouquinho mais 3 semanas, você tem o clamor of midnight. da meia-noite. So, coming back to this, Voltando para a nossa história aqui, we're saying that this is the gospel message for us. nós falamos aqui que esse aqui é o evangelho para nós, a mensagem do evangelho para nós. First, second, and third. Primeira, segunda e terceira, The first and the second of the everlasting gospel, a primeira e a segunda do evangelho eterno, because there's no gospel in the third step. porque não existe mais evangelho no terceiro. So, hopefully, we can understand that. Eu espero que nós possamos entender isso. Now, let's look in the book of Daniel. Vamos agora olhar o livro de Daniel. So, let's go to Daniel chapter 8. Daniel capítulo 8. Now, we're all familiar with Daniel chapter 8. Nós estamos muito familiarizados já com o livro de Daniel, o capítulo 8 especialmente. There's a vision that's brought to view there, Existe uma visão que está sendo trazida aqui, 2300-day prophecy. 2.300 tardes e manhãs. And if you read through the chapter, E se você for ler sobre no capítulo, it talks about the events of that prophecy, fala sobre o evento daquela profecia, but it's mentioned as a vision. mas está mencionado como uma visão. So we go to verse 1. Vai então para versículo 1, We'll read that. Daniel capítulo 8, versículo 1. 8:1, right? Yeah. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. So he gets a vision here, Aqui ele recebe uma visão, and he says this vision ele fala que essa visão is the same as the vision that appeared to me before. é a mesma visão que apareceu no princípio. It's the vision of chapter 7. É a visão do capítulo 7. And now this vision of chapter 8, A visão do capítulo 8, the 2300-day prophecy, do 2.300 tardes e manhãs, starts being spoken of começa sendo falada in verse 3, no versículo 3, but in verse 2 there's some interesting information that's given, mas no versículo 2 tem algumas informações interessantes que é dada aqui, and it repeats this issue e repete esse assunto of this vision that's given. dessa visão que é dada. The reason why it's interesting A razão que isso é interessante is because he speaks of a river and a city. fala porque nesse versículo 2 fala de um rio e de uma cidade.
And that river and that city E o rio e a cidade are separated by hundreds of miles. estão separados por centenas de milhas, né? Uma distância muito grande, o rio e a cidade. But the way Daniel expresses it Mas a forma que Daniel expressa nessa visão, is that they're at the same place. como se ele estivesse no mesmo lugar. So verse 3, he begins to talk about this issue, Versículo 3 começa a falar sobre esse assunto, this vision, essa visão, and by verse 12 it's all finished. e chega no versículo 12, já terminou tudo. So he has a preamble in verses 1 and 2, Então ele tem ele tem uma introdução, introduction. tem uma introdução, no verse 12 you said, or verse 1 and 2. primeiro tem uma introdução no versículo 1 e 2. Verses 3 to 12 is the vision of or the prophecy. No versículo 3 ao 12 é a descrição da visão do profeta. 3 to 12. 8, capítulo 8. Then the scene changes, Aí então a cena agora muda. and now he doesn't see anything, he hears something. Agora ele não vê mais nada, mas sim ele escuta algo. He hears two saints speaking. Ele escuta dois santos falando. If we were to study this out, we'd find out that it's Jesus and Gabriel. Se você pudesse estudar isso, você vai ver que é Jesus e Gabriel tendo um diálogo. So Jesus and Gabriel Então are talking, Jesus e Gabriel conversando, tendo um diálogo. and Jesus asks Gabriel a question. E Jesus pergunta a Gabriel uma pergunta. He says, you know that vision that just was shown? Você sabe essa visão que foi terminada de ser mostrada? How long is it going to last for? Quanto é que vai demorar essa visão? And then the answer Então a resposta is given in verse 14, 2,300 days. está sendo dada no versículo 14, 2.300 tardes e manhãs. And then verse 15, No verso 15, Daniel Daniel, wants to begin to understand ele quer começar a entender what the vision means. o que essa visão funciona, o que significa. Now, all that is straightforward, Tudo isso aqui é de forma clara e direta. but we want to look a little bit deeper Nós queremos olhar um pouquinho mais em profundidade, because that word vision porque essa palavra visão has a specific meaning or Tem a um- context. tem um significado especial, um contexto especial. And in the Hebrew, No hebreu, it actually means o que realmente significa hazon. razão ou chazon em So I'm português. going to take all of this out Eu now. vou apagar tudo isso daqui, tá? So verses 3 to 12, Versos 3 ao 12, including verses 1 and 2, incluindo o versículo 1 e 2, and 13 and E- 15, e o 13 e o 15, 13 and 15. yep. Okay. All of these words here that are used for the word vision Todas essas palavras que é usada para descrever a palavra visão is the hazon. é no hebraico chamado razon, e se escreve da forma chazon. So this hazon vision Essa visão do chazon, do razon, is dealing with this rise and fall of these empires está lidando com a ascensão e a queda desses impérios which last for 2,300 years. que demorou 2.300 anos. So the hazon vision A visão do razão is this 2,300 year prophecy representa essa profecia de 2.300 anos, from beginning to end. do começo ao fim. The question is asked, how long is this hazon going to be? E a pergunta que foi feita no versículo 13, quanto tempo que vai demorar essa visão? So I'll draw it this way. Ele vai desenhar da seguinte forma. The question is, A pergunta é, the hazon, a visão do razão, do chazon, is this long? é esse comprimento todo, esse tempo todo. Verse 3 to verse 12. Do versículo 3 ao 12. That's quite straightforward to understand. Isso parece ser bem fácil de entender. Now this is where it begins to get a little complicated. Agora que vai ficar um pouquinho mais complicado, We're still in chapter 8. nós estamos ainda no capítulo 8 de Daniel, And in verse 15, no versículo 15. let's read verse 15. Vamos ler aqui o versículo 15. E aconteceu que havendo eu, do you want to read it or you want to? Okay. E aconteceu que havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como um semelhante de homem. So that's a simple enough question. Essa é uma pergunta muito simples. The man that he sees O homem que ele vê is Gabriel. é Gabriel. So verse 16, let's read that. Então vamos ler aqui. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Now, a superficial reading
Se você está lendo aqui de uma forma superficial, you'll think there's a question and answer. você acha que é uma pergunta e uma resposta. Daniel says, can you tell me what this 2300-day prophecy is all Daniel about? chega e pergunta, teria como você me explicar, né, de que tem a ver essa profecia das 2.300 anos? And the man's voice E a voz do homem, that's on the water, que está na água, he tells Gabriel, ele grita, ele fala para Gabriel, make Daniel understand the vision. faz Daniel entender a visão, But it's ou not dá a that- entender. It's not that straightforward. Não é tão assim claro ou direto. Because this vision that he sees in verse 16, Porque- no, let me rephrase that. The vision that's being referred to in verse 16 A visão na qual aqui ele está sendo referido no versículo 16, is not the vision não é a visão, of verses 3 to 12, não é a visão do 31 para 12, não é a visão do versículo 3 ao 12, the Hazon vision. a visão do Razon. If you look carefully, Se você buscar de forma cuidadosa, it's a different vision. é uma outra visão, It's the Mareh vision. é a visão do chamado do maré. So we want to try and understand what's going on. Agora eu quero que possamos entender o que está acontecendo aqui. I'll read a few more verses Eu vou ler alguns mais versículos and then we'll make some comments. e a gente vai fazer mais uns comentários. Let's go to verse 26. Vamos ao verso 26. So we'll read that. Desculpa, which verse? 26. 26 do capítulo 8. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. So the word vision is brought twice in that verse. Nesse versículo você vai ver a palavra visão duas vezes. So it says, E diz aqui, the Mareh, a primeira visão fala aqui, e a visão quer dizer a maré, which was the evening and the morning, no qual foi a tarde e a manhã, is true. é verdadeira. So we've got the Mareh Nós temos aqui a maré, is the morning, morning, manhã, You said morning, just put AM, Yeah. AM and PM. oh, Yeah. evening and morning. Evening and morning, so PM and AM. É a visão de tardes e manhãs, And it's true. e é verdadeira. Then it says, Aí diz, there's a colon in the English. I don't have a break in the Portuguese. there's a period. Okay, so there's a break there. Tem um ponto aqui. Second thought, O segundo pensamento, not connected to the first. que não está conectado com o primeiro. Wherefore, Tu, porém, which means therefore, porém, shut up the vision, cerre a visão, for it shall be for many days. porque se refere a dias muito distantes. Now this vision, Essa palavra visão aqui, that's for many days, que é para muitos dias, is the Hazon vision. é a tradução do hebraico, é a razão. So the Hazon Então a razão is many, quer dizer muitos, M-U-I-T-O-S. days. D-I-A-S. Dias. Hopefully we can see that. Espero que vocês consigam ver isso aqui. There's these two visions that are being discussed in Tem this essas chapter. duas visões que estão sendo discutidas aqui no Last capítulo. verse, verse Último 27. versículo. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão e não havia quem a atendesse. So Quem a entendesse. this word vision is the Mareh. Essa visão aqui, essa palavra visão é a maré. Daniel becomes sick. Daniel então fica doente. Afterwards, he gets up and carries on with the business of the. Depois ele se levanta Empire. e continua a tratar dos reis, negócios do rei. And then it says he was astonished at the Mareh, Ele se espantou com a visão da maré, essa palavra visão maré, but no one understands it. mas não havia quem a entendesse. So there are many things that are going on in this story. Existem muitas coisas que estavam acontecendo aqui nessa história. And you thought the 2300 days was straightforward. E a gente achava que 2.000 manhãs era simplesmente simples. Hopefully you can begin to see Eu espero que você consiga ver. the simple version of prophecy that we teach Eu espero que vocês possam começar a ver que essa explicação simples de profecia que nós ensinamos at evangelistic campaigns nas campanhas evangelísticas que a igreja faz is really a simplistic model. é uma forma muito simples And sometimes they're not actually technically accurate. e às vezes não são corretamente acurada. I'm not saying they're error, but they're just a gloss. Eu não estou dizendo que é um erro, mas é simplesmente it's a what? It's They're just a gloss. a gloss. surface. É só uma superfície, é só uma explicação muito superficial do que se ensina. So let's try and understand what's going on. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui nesse problema. Daniel chapter 8, No capítulo 8 de Daniel, Daniel Daniel
he's going to go into captivity. ele vai para o cativeiro. If we went to Daniel 1:1, Se você fosse para Daniel capítulo 1, versículo 1, it tells you third year, that Daniel's going to go into captivity. que Daniel vai para o cativeiro. And then Então, it tells you when it's the third year of e Jehoiakim. ele fala que no terceiro ano de Jeoaquim, And if you go to Daniel 1:21, se você for para Daniel 1, 21, this is now dealing with the subject of Daniel 11 esse aqui está lidando com o assunto de Daniel 11 and portions of Daniel 10. e porções de Daniel 10. Because it says he's going to continue his ministry Porque fala que Daniel vai continuar o ministério dele until the first year of Cyrus. até o primeiro ano de Ciro. And Cyrus comes into the narrative in chapter 10 and into 11. E Ciro entra na narração bíblica nos capítulos 10 e capítulo 11 de Daniel. And if you check the dates of all of this, E se você vê lá as datas de todos esses eventos, you'll find that it's 70 years. você vai ver que são exatamente 70 anos. From verse 1 to verse 21. Do versículo 1 ao versículo 21 são exatamente 70 anos. This 70 year Esses 70 anos captivity de cativeiro is the 2520. são a 2520. You can go to Leviticus 26 go from verse 30 to verse 34, Você pode ler Levíticos capítulo 26, versículo 30 ao 34, 30 to 34, and you can demonstrate e that você pode demonstrar isso relatively easily. de uma forma muito fácil. So, the 70-year captivity Esses 70 anos de cativeiro is brought to view in chapter 1. está sendo trazido no capítulo 1. And then all the other 11 chapters E todos os outros capítulos, os 11 capítulos do livro de Daniel, are tucked in here. estão todos metidos aqui dentro entre os dois versículos. And we already did this. E a gente terminou de fazer. Chapter 1 is the introduction. Capítulo 1, a introdução. The introduction to the first angel's message. A introdução, a primeira mensagem angélica. Daniel chapter 1 Daniel capítulo 1 is the first angel's message. é a primeira mensagem And it angélica. contains all the information that you need to know. E contém toda a informação que você precisa saber. Because it's going to tell you what you're already going to hear here. Porque vai dizer para você o que você já vai falar aqui no número 2. Yeah, I'll leave it there because I'll end up Eu vou deixar aqui. information overload and it's not helpful. Eu não quero carregar vocês demais com informação agora. The reason I mention all of that, A razão que eu estou comentando tudo isso para vocês, Daniel chapter 8 Daniel capítulo 8, begins começa in the third year of Belshazzar. no terceiro ano do rei Belsazar. So in the scope of the 70 years, Se você vê aqui nesses anos, dos 70 anos, we're about here nós estamos mais ou menos aqui, in Daniel chapter 8. no capítulo 8 de Daniel. We're nearly coming to the end of the 70 years. Já estamos quase chegando ao final dos 70 anos de cativeiro babilônico. And Daniel knows the promise. E Daniel se lembra da promessa At the end of 70 que years, no final dos 70 anos, they're going to return, eles retornarão. and when they return back to Jerusalem, they're going to rebuild the temple, Quando eles retornarem para Jerusalém, eles vão reconstruir o templo. and the services will begin E o serviço começará the next year. no próximo ano. If they were to build it in a year, Se eles fossem construir num ano, they'd have the Day of Atonement, eles teriam o dia da expiação, cleansing of the a sanctuary, purificação do santuário. Daniel 8:14. Daniel 8:14. So all that's good, Tudo aquilo ali é bom. but now Agora, he thinks he's only got a few years. ele pensava que ele só tinha mais alguns anos para terminar aquele cativeiro. He has this vision. Ele tem essa visão agora. He says, actually, By the way, na verdade, the cleansing of the sanctuary, a purificação do santuário which would happen que aconteceria after it's been rebuilt depois de ser reconstruído, in this history here, nessa história aqui, is not going to happen at the end of 70 years. não acontecerá no final dos 70 anos. It's going to be 2,300 years. Vai demorar 2.300 anos mais para frente. And he doesn't understand Ele this. não consegue entender isso. He doesn't understand the relationship Ele não consegue entender o relacionamento between the 70 dos 70 and the 2,300 days. e 2.300 anos, dias. And this is the quest Essa é a tarefa that he has from chapter 8 to chapter 12 que ele tem do capítulo 8 até o 12. to understand Não, from 8 to what? from 8 to 12. 8 to 12. 8 ao 12. Eu falei o quê? He needs to understand Ele precisa entender what's going on. o que está acontecendo. Why isn't it 70 years? Por que não é 70 anos? So as he plows through this À information, medida que ele continua, devorar, entender essas informações, he's going to go from ignorance to understanding. ele sai da ignorância ao entendimento. And we're going to track this E nós vamos marcar isso through visions, através das visões, through the various words of the vision that are used. pelas traduções, pelas as palavras dessa visão que é usada, da forma que é traduzida essa visão.
So what we want to understand is this. O que eu quero que vocês entendam é isso. When it says in verse 14, Quando diz no versículo 14, the word days. a palavra dias, Now, if you've got a marginal reading in your Bible, se você tiver a referência na página inferior marginal, it's so important é tão importante that they mark a reference to that. que eles marcam uma referência para isso. It's one of the few places where the days doesn't actually say days in the original. É uma das poucas referências onde a palavra dias não quer dizer dias no original. It says evening and mornings. Aqui fala tardes e manhãs. So we've got 2,300, not days, Nós temos 2.300, não são dias, mas evening and mornings, tardes e manhãs, plural, no because plural, there's many of them. porque são muitos deles. So sometimes people get tripped up Às vezes as pessoas têm dificuldades, se tropeçam between verse 14 and verse 26. no verso 14 e verso 26. But let's think about this. Vamos pensar um pouco sobre isso. Let's do what we did in John 2:20. Vamos fazer o que a gente fez no capítulo 2, versículo 20 de Let's João. start expanding and compressing Vamos things. começar a expandir e comprimir. Here's 2,300, Aqui está 2.300, but we won't call it 2,300. Let's call it 2299. vamos chamar então de 2.299. And I'm going to say Eu vou dizer that this is 1 year. que isso aqui é igual a um ano. So this is almost 1 year. Isso aqui é quase um ano. So let's do it this way. Vamos botar nesse ponto ali. So we're going to change this, Nós vamos agora mudar. and this is 364 days, Aqui ali é 364 dias. and this is 1 day. Isso é um dia. And now we're in the territory here Agora nós estamos num território, of the Jewish economy, na economia judaica, because we remember we're dealing with 8:14, que lembre-se que nós estávamos falando de Daniel 8:14, cleansing of the sanctuary. a purificação do santuário. Cleansing of the sanctuary A purificação do santuário happens on the 10th day of the 7th month. acontece no 10º dia do 7º mês, 10D, Yeah. and the month is M again, 10D, 7th month, M. So the 10th day of the 7th month Looks like a 7 here, there we go. O dia da expiação no 10º dia do 7º mês is the final day, é o último dia, and this 2,299 e esse 2.299 was all the rest of the year. foram o restante dos anos. So we've taken this prophecy Eu estou pegando essa profecia and we've converted it e nós vamos convertê-la in symbolic form numa forma simbólica, into a Jewish year, num ano judaico. because we want to see the relationship Nós queremos ver o relacionamento between the daily ministration entre a administração do contínuo, and the diária, final ministration at the end. e a administração no final. As Adventists, we should all understand that. Como adventistas, deveríamos tudo entender isso. Should we use 360 instead of 365? 364 plus 1 I know, is but 365. well, the Jew year is 360 days. Well, the Let's Jewish year is okay. actually 355 to 3 something Okay. else, Okay. because we're not using prophetic time. Ok, nós estamos usando o tempo profético, ok. We're using a literal year. Estamos usando um ano literal. So what we want to see O que nós queremos ver is this was Que isso- 364 que isso era 364 evening and mornings, tardes e manhãs. and this is 1 Isso aqui, uma evening and tarde e morning. manhã. So in verse 26, No versículo 26, it's referring to this. está se referindo a aquilo ali, a It maré. says this is true, Isso é verdade. and the hazon E a razão is dealing with this, está lidando com aquilo, the many days. ou muitos dias. At the end of many days, Ao final de muitos dias, what's going to happen? o que acontecerá? You're going to have the cleansing of the sanctuary. Teremos a purificação do This santuário, happens on the 22nd of October, 1844. que acontece no dia 22 de outubro de 1844. And so Daniel needs to begin to understand this relationship Então Daniel tem que começar a entender esse relacionamento between the 70 and the 2300 entre days, as 70 e os 2.300 tardes, 2.300 anos. and also about the hazon and the E mareh. também sobre o razão e a maré. Now in verse 16, Versículo 16, Jesus tells Gabriel, Jesus fala a Gabriel, make Daniel understand the mareh. fala para Gabriel, dá a entender a este a visão, a maré. Now what that means O que diz isso aqui? is that Daniel must have seen the mareh, Que provavelmente Daniel teria que ter visto a maré, but it's not recorded anywhere. mas não está marcado em nenhum lugar. It's inferred Está inferido in verse 14. no verso 14. How long Quanto tempo? is paganism and 13, paganism verse 13. You said 14. oh, It's implicit on verse 13. implicit in verse 14? Ok, 14. No verso 14,
Then in verse E no 13, verso 13, it says, how long is the Hazon fala quanto tempo será a razão when paganism and papalism quando o paganismo e o papado will tread down God's people vão pisar o povo de Deus and God's religion, I'll put it that way, his religion, e também a religião de Deus, 2,300 days, 2.300 dias, many, many days. muitos dias. And at the very end, E no final of that, no final desse tempo, Jesus Jesus, is going to clean the sanctuary ele vai purificar o santuário, which has been defiled. que foi contaminado. And that cleaning of the E sanctuary, essa purificação do santuário, which we think we understand, que nós achamos que entendemos, is the Maré vision of verse 16. é a visão da maré no versículo 16. Singular, morning and evening, one day. Singular, tarde e manhã, um dia. So I've got 2,299, obviously, Eu botei 2.299, because I want to make a point porque eu here, quero fazer um ponto aqui só, but it doesn't really work like that. mas não funciona dessa forma. It's a little bit more É um complicated, pouquinho mais complicado que isso. but hopefully we can see the point. Eu espero que possamos ver o ponto. Chapter 9, Capítulo 9, Daniel's going to continue his pursuit of understanding what's going on. Daniel vai continuar na busca de entender essa visão. Then we get to Daniel chapter 10. Aí a gente chega no capítulo 10 de Daniel. And in Daniel chapter 10, No capítulo 10 de Daniel, we're going to see nós vamos ver that Daniel still wants to try to understand what's going on. Daniel ainda quer continuar a tentar entender o que vai acontecer, o que está acontecendo. So let's read verse 1. Versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Now we have a different word that's used. Agora a gente tem uma palavra diferente que é usada. In the English it says the thing. Aqui no inglês fala que entendeu essa palavra. So you have the thing Você vê, aqui diz, entendeu essa palavra and the vision, e a visão, the maré. a maré. So now Daniel understands the maré. Agora Daniel entende a maré. What made the change from Daniel 9, the last verse, into Daniel 10? Qual foi a diferença que aconteceu na transição do capítulo 9, o último verso, para o capítulo 10, versículo 1? Qual foi o que aconteceu aí? If you were to study this through, Se você for estudar aí, you'd see that there's nowhere você vai ver que não tem nenhum where lugar Daniel explains that he understands anything. que Daniel fala que ele entende qualquer coisa. And the reason for that A razão disso é is because Daniel chapter 10 verse 1 que Daniel, capítulo 10, versículo 1, is out of sequence. está fora de sequência. It should actually be at the very end of the book. Daniel deveria estar do capítulo, chapter 10, Verse 1. O versículo 1 aqui do capítulo 10 deveria estar no final do livro. So the verse 1 O versículo 1 do capítulo 10 is what? It's the conclusion of the matter. é a conclusão do assunto, And the do conclusion tema. is the third step, E a conclusão é a terceira etapa, the binding off. o tempo de atar. So you can already begin to see Você pode já começar a ver that what's going to be discussed in Daniel chapter 10 o que vai ser discutido no capítulo 10 de Daniel. is what subject? Qual é o assunto? It's going to be the third step or the binding off. Vai ser o terceiro assunto ou o atamento. Now we could go through chapter 10. Nós podemos ir através do capítulo 10. You may have done it this week anyway. Talvez nós já falamos um pouco sobre isso aqui já. But what we're going to see Mas o que nós vamos ver is that you can locate this chapter que você consegue localizar esses capítulos in our history na nossa história as occurring here ocorrendo aqui from midnight da meia-noite clamor da in meia-noite, the binding off. no tempo de atar. The reason we want to see that A razão que eu estou falando isso, is because it tells us here porque nos diz aqui that he's going to have a vision. que ele vai ter uma visão. So we want to discuss this vision that he's going to have Vamos here. discutir essas visões que ele está tendo aqui. So let's go to verse 7. Vamos ver no versículo 7 do capítulo 10. We'll read that. Chapter 10. Yes. Capítulo 10, versículo 7. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e escondendo-se. If you're marking your Bibles, Se você marcar na sua Bíblia, it's verse 7, 8, and 16. versos 7, 8 e versículo 16. 7, 8 e 16. Now this word vision here Essa palavra que está escrito aqui, visão, is not the hazon, não é a razão, and it's not the mareh, não é a maré, it's the marah. é a mará. A tradução do hebraico é mará.
So it's even a different word. É uma palavra diferente, mais uma palavra diferente. But this Mas a maré is the masculine. é o masculino, M-A-S-C, I'll just put M. M-M-A-S-C, M-A-S-C. Aham. And this is the Feminine, feminine. F-E-M, feminino. So these are the same word, Essa palavra maré e mará é a mesma palavra, but it's got a masculine and a feminine form. mas uma versão é a versão masculina e a outra é a versão feminina da palavra. And I'm going to explain what the relationship between Eu them vou is. explicar qual é a relação que existe entre essas duas palavras. Now we've actually looked at this before. Nós já olhamos isso antes, Yesterday, I think it was. ontem. Now yesterday Yeah. we dealt with this. Ontem a gente falou sobre isso. Hopefully you can all remember. Eu acho que vocês podem tentar relembrar. So some people aren't sure, As pessoas talvez não estão seguras, because if you look at what the word is, porque se você olhar o que essa palavra é, mará, it has a Hebrew coding to it. Everybody, I think, knows about Strong's coding numbering system. existe um código, né, na tradução do hebraico que está correlacionado com essa palavra. I'll give you the code. E o código o número desse It's código 4759. é 4759, H4759. que se você buscar lá na concordância de Strong, você pode achar essa palavra Now lá, this com word essa referência. Essa palavra, mará, actually has a definition. ela tem uma definição. And what it means O que significa? is a looking glass O que significa um espelho para se ver, or a mirror. ou um espelho. Which is why I said we brought this up yesterday. Por isso que eu estou falando que ontem, quando a gente estudou, eu falei sobre um espelho, Because right here porque bem aqui is the mirror, é o espelho, which is the same root word que vem da mesma origem, essa palavra, as mareh. da mará. So this word means looking glass, Essa palavra, mará, quer dizer um espelho, which comes from the same roots as this mirror here, que vem da mesma origem da palavra, dessa palavra que foi usada aqui, desse espelho que nós estudamos ontem, which is em why I Êxodo. brought up the subject, or brought up that story to teach you a lesson. Por isso foi a razão que eu trouxe essa história de ontem aqui de Êxodo para ensinarmos uma lição. So this is what's going to happen here. É isso que vai acontecer aí. If you look at the definition of mareh, Se você vê a definição de maré, it means appearance. quer dizer não aparência, quando aparecimento, aparição, What you can see with your eye. que você pode ver quando algo aparece na sua frente. So you can see something. Então você consegue ver algo. And what can you see? E o que você pode ver? Jesus. Jesus. He sees Jesus in 8:14, Ele consegue ver Jesus no capítulo 8, versículo 14. and he's going to see Jesus in Daniel 10. Ele também vai ver Jesus no capítulo 10. So this appearance of Jesus, Essa aparição de Cristo, which is the cause, que é a causa, C-A-U-S-A, causa, has an effect, tem um efeito. and the effect is the marah. E o efeito, a resposta é a mará. And if you look at what happens to Daniel, E você for ver o que aconteceu com Daniel, he gets prostrated on the floor, he collapses and Ele- almost dies. ele cai no chão e se prostra e quase morre. He loses all of his breath. Ele perde todo o seu alento. So we have a cause, Uma and causa effect. e efeito. E-F-E-I-T-O. So Nós there's temos uma causa cause and effect relationship. e o efeito, uma relação entre causa e efeito. You see Jesus, Você, ao ver Jesus, a aparição de Jesus, and the glory is so great, a glória de Cristo é tão grande you collapse que and você se prostra no chão, você can't cai function. e você perde a sua função. So that's what's happening here. Isso que está acontecendo com essas palavras, The maré e mareh mará. and the marah A maré e a mará. and the hazon. E a razão. Now we're not going to look at the mareh for the moment. A gente não vai estudar mará nesse momento agora. We're just going to focus on the mareh, A gente vai só ver a maré, o masculino, so we can show para que nós possamos mostrar the mareh vision que a maré is connected to the marah. está conectado com a mará. The marah A mará is Daniel chapter 10 é Daniel capítulo 10, in the most holy place. que é onde está no lugar SS, lugar santo santíssimo. The most holy place, Lugar mais santíssimo, Daniel 10, que é Daniel 10, the marah vision, está relacionado com a mará, which is the effect que é o efeito produced by a cause produzido por uma causa, of looking at Jesus, quando você vê a aparição de Cristo, which is the mareh. que é a maré. So hopefully we can see Espero que vocês conseguem ver esse ciclo aqui, that logic. essa lógica. So the mareh and the marah A maré e a mará, happen at the same time. elas acontecem ao mesmo tempo. When? Quando?
In Daniel chapter 10, Daniel capítulo 10, it's in the most holy place, and you can identify it as being here at midnight quando ele cry. está no lugar santíssimo entre meia-noite e clamor da meia-noite. So here's the maré, Aqui está a maré, this small singular event, evento pequeno. and it's Is it preceded, Mará? Is it feminine or is it the maré, feminine? no, masculine, Masculine, the ok, maré. Essa aqui é a maré. So we've got the maré, Então nós temos a maré, because you see Jesus, porque você vê Jesus Cristo no the most Santíssimo, holy place. no lugar santíssimo. and you have an experience, Aí você tem uma experiência. and we're only looking at the maré to make the point we want to. Nós estamos vendo a maré para fazer esse ponto aqui. So before the maré, Antes da maré, you're going to have the hazon. você vai ter a razão, o chazon. So if we went to Daniel 8, Se você for para Daniel capítulo 8, there are two characteristics existiam duas características of the hazon vision. da razão. One of them Uma delas is the rise and fall, é a ascensão e a queda the rise and fall of nations. das nações. N-A-C-O-E-S. So it's the rise and fall of nations. É a ascensão e a queda das nações. We didn't read verse 10 of chapter 8, A gente não leu o versículo 10 do capítulo 8, but if we did, mas se você ler, you'll see it's persecution of God's people. você vai ver a perseguição no povo de Deus. But we looked at verse 13. Mas a gente olhou também no verso 13, How long is the hazon vision quanto tempo vai ser essa visão do razão, that the host is going to be trodden underfoot? que o exército vai ser pisado vai ser pisado, So pisoteado. God's people Povo de Deus, P-O-V-O, Deus, D-E-U-S, that's God. Persecuted, right? Perseguido, P-E-R-S-E-G-U-I-D-O, D. Huh? Yeah, D over here. in the middle. No, just it's not T, it's Oh. D, and it's God, so it's going to be D, capital. So it has two characteristics: the rise and fall of nations and the Então, de novo, persecution a of God's visão do people. razão tem duas características associadas com ela: a ascensão e a queda das nações e a perseguição do povo de Deus. But the maré, Mas a maré it has its own characteristics. também tem suas próprias And características. what is that? E qual é a característica dela? It's the appearance É a aparição of Jesus. de Cristo. So can we see the two distinct Vocês characteristics? conseguem ver essas duas características distintas entre a razão e a maré? Sim? Good. Bom, So let me ask you a vou question. fazer uma pergunta aqui agora. Which one's got more power? Qual das duas você acha que tem mais poder? Looking at countries become powerful and be destroyed, Ou a visão que você está vendo os países sendo levantados e sendo destruídos? reading about the killing of God's people, Ou você ficar sabendo sobre a destruição do povo de Deus? or looking at Jesus? Ou a visão de olhar a contemplar Jesus? Which is more powerful? Qual das duas você acha que é mais poderosa? The Christ, the maré. Okay, so you've all been tricked Vocês foram todos enganados por mim, because in your notes we read porque nas nossas notas nós lemos the everlasting que gospel o evangelho eterno is here. é aqui, And durante it's esse período. the everlasting gospel, E é o evangelho eterno que that's the dispensation in which you're saved. é a dispensação na qual você está sendo salvo. So you're saved here Você vai ser salvo aqui from a condition of death de uma condição de morte to life. para a vida. So I would suggest Eu, pelo menos, sugeria, there is much power in this history. teria muito mais poder durante essa história do evangelho eterno. Because what happens here? Porque acontece quando chega no terceiro ponto? You're going to be judged. Você vai ser julgado. Now, the reason why we need to understand this A razão por que nós precisamos entender isso, is because as Adventists, we've been conditioned como adventistas, nós somos condicionados and we have a wrong concept of what the gospel looks like. e nós temos um conceito equivocado do que o evangelho We significa. have this idea Nós temos essa ideia, that if we put up pictures of Jesus porque se nós colocamos, né, a foto de Jesus, or we read the Gospels, ou nós lemos os evangelhos, one chapter a day, like a um devotional, capítulo por dia, como se fosse um devocional, somehow de alguma forma, we're going to be saved. nós vamos ser salvos. And you can see, Você pode ver, então, whether you believe it or not, no caso você acredita ou não acredite, this teaches you something different, isso aqui ensina para você algo diferente. significantly different than nearly everybody here said. Muito mais diferente de qualquer outra pessoa está dizendo. Because you all said this is better than this. Porque o que vocês disseram é que essa aparição de Cristo é melhor do que isso. But o 20 Chazão. minutes ago, Mas 20 minutos atrás, you all agreed todos vocês estiveram de acordo that this was the gospel, que esse aqui era o Evangelho that Eterno, this was the judgment. esse aqui era o juízo.
And if I was to say, E se eu fosse para dizer alguma coisa, what's best, qual the seria gospel melhor? or judgment? O evangelho ou o juízo? Qual dos dois é melhor? You all would have said the gospel. Todos vocês diriam o quê? O evangelho. But as soon as I switched to these visions A partir do momento que eu mudei essas visões and used the exact terminology that's associated with e eu them, usei a terminologia correta como está sendo usada na Bíblia, you change your decision. você mudou sua decisão. That should worry you. Isso deveria te preocupar, Because a man porque um homem who has two views, que tem duas visões, tem dois pontos de vistas, he wavers from one position to another, ele balança de um lado para um outro lado. is like the sea É como se fosse o mar that goes back and forth, que vai para baixo e para trás, para cima e para baixo. and he's unstable in his ways. E ele é instável nos seus caminhos. And that's a kind way of expressing a bad experience. Essa é uma forma bem suave de explicar uma má experiência, né? So I'm sorry that you got tricked. Me perdoe que eu enganei vocês. It wasn't that- malicious. Não foi de forma maliciosa que eu fiz isso. We're all friends now. Porque todos nós somos amigos agora. It was to show E you foi para mostrar a vocês that deep down, somewhere in your brain, que dentro, né, mais profundo dentro do nosso cérebro, you have a misconception of what the gospel is and, Você tem and what it looks like. um mau entendimento do que realmente significa o evangelho eterno e And- como se aparece. Even if all I managed to do E mesmo se tudo que eu conseguisse fazer aqui was to challenge you on that, simplesmente fosse te desafiar nisso, so you'd go away less comfortable para que você pudesse voltar para casa mais um pouco desconfortável than you arrived, do que você chegou aqui para esse acampamento, I think my work would have been done. eu acho que o meu trabalho teria sido completo. But hopefully, Mas- we'll offer you more than that. Mas eu espero que eu possa pelo menos oferecer mais que isso. So, have I run out of time? Yeah, we are. Okay, so I'll stop here, then we'll pick it up at our next. Nós vamos parar whenever aqui whenever our next e vamos presentation continuar então na nossa apresentação. is. Let's pray. Vamos orar? Heavenly Father, Querido Pai que estás nos céus, we thank you for your goodness and mercy. eu te agradecemos pela sua bondade e misericórdia. Lord, I suspect that many people here are worried and troubled. Eu imagino, Senhor, que muitos aqui podem estar preocupados e angustiados. They never realized Christianity was so complicated. Eles nunca imaginaram que a cristiandade seria tão complicada. But Father, we're fulfilling the history of our forefathers. Mas, Pai, nós estamos cumprindo a história dos nossos ancestrais. If we were living in the time of Jesus, Se nós estivéssemos vivendo no tempo de Cristo, how many of us could have imagined how complicated that history was? quantos de nós poderiam pelo menos ter uma ideia de quão complicado aquela história teria sido? But we think we have 2020 vision looking back. Mas nós achamos que nós temos uma visão 2020, It's because everything's been explained to us. porque tudo já foi explicado para a gente. And yet even in that history, there are so many things we don't E understand. mesmo ainda naquela história tem várias coisas que nós não conseguimos entender. Father, it's my prayer Senhor, é minha oração for all of us, including myself, para que todos nós, incluindo eu também, that when we're confronted with these complexities, de quando nós somos confrontados com essas complexidades, we don't think que nós não pensamos this must be wrong because it's hard to que understand. isso provavelmente deve ser errado porque é tão difícil de entender. Rather, Ao invés de, we should see our wretchedness and our weakness nós deveríamos ver nossas fraquezas, nossas coisas feias, impiedades. Help us to realize our great need of Jesus, Nos ajude a ter a noção da grande necessidade de termos Jesus, who has sent the Comforter que nos enviou um consolador to give us instruction on your word. para que nos dê instruções na sua palavra. Be with us and guide us. Esteja conosco e nos guarde. We ask and pray in Jesus' Nós te name. pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém.